Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje, no primeiro dia de março de 2021, eu vou iniciar aqui mais alguns vídeos falando sobre um tema específico. E o tema que eu vou falar a partir de hoje, nesse primeiro vídeo, é abominação. Sim, porque essa palavra abominação, ela aparece em alguns textos das Escrituras. Isso significa que em várias partes das Escrituras existe essa palavra, falando sobre algo que é abominável, principalmente aos olhos de Deus. Sim, porque o nosso único soberano Deus, que é o nosso Criador, que é aquele que nos deu vida, respiração e tudo mais, para ele existem práticas abomináveis que, infelizmente, são praticadas pelas pessoas. E isso já vem acontecendo desde o dia em que Adão pecou. E por consequência disso, foram expulsos ele e Eva do jardim. E a partir daí, por causa do pecado, as abominações foram acontecendo ao longo dos milênios e milênios que a humanidade tem. Então, isso só foi se agravando, porque em alguns países essas práticas abomináveis começaram a acontecer. Começou a acontecer no Egito, nos filisteus, começou a acontecer até mesmo em Israel, começou a acontecer na Grécia, no Império Grego, na Babilônia, nos persas, na Assíria, no Império Romano, enfim, isso foi se agravando ao longo do tempo. As abominações foram crescendo ao longo do tempo, sendo praticadas por várias e várias pessoas de geração em geração, até os dias de hoje. E vai continuar até o fim dos tempos. E, diante de tudo isso que ao longo da história foram acontecendo por causa dessas abominações praticadas pelas pessoas que viveram ao longo desse período até hoje, Deus, ele não mudou a sua opinião a respeito das práticas abomináveis, que para ele é algo que ele não aceita, ele não concorda. Ele não aprova esse tipo de coisa da parte de ninguém. Então, isso só mostra que aquilo que está escrito no livro de Apocalipse de João vai acontecer, onde diz claramente que os abomináveis, que são as pessoas que praticam abominações, ficarão de fora. Não vão entrar. Não vão entrar no novo céu e na nova terra, e nem principalmente na nova Jerusalém. Ficarão de fora para sempre, por causa das práticas abomináveis que fizeram enquanto estavam vivos. Essa é a realidade. Essa sentença já é definida pelas Escrituras. E não vai mudar. Ele não vai mudar. Porque o nosso único Deus soberano, o nosso Criador, ele não muda em tempo algum. Não há nele nenhuma variação ou sombra de mudança que possa fazer com que aqueles que praticam abominações sejam absolvidos no final. Ele não volta com sua palavra falada e que já está escrita nas Escrituras, para que aqueles que leem possam ter essa certeza e convicção de que é assim que acontecerá. Então, práticas abomináveis ao longo da história só vieram se agravando até os dias de hoje, nesse século em que vivemos agora, e vai continuar assim. Infelizmente, a maioria da humanidade hoje está envolvida e enredada em práticas abomináveis, porque para muitas dessas pessoas, elas não se importam mais com Deus, elas não querem saber de Deus. Elas querem curtir a vida intensamente nesse mundo.
só pensando em coisas terrenas, só se envolvendo em negócios desta vida, praticando as abominações deles, que eles acham coisas boas para eles praticarem. Eles não aceitam o governo de Deus. Eles querem viver sempre insaciáveis no pecado e nas abominações que eles praticam. Essa é a realidade do mundo hoje. Então, isso só mostra a que ponto chegaram as pessoas, a humanidade, por causa das consequências desses pecados, dessas abominações praticadas. Eles sofrem as consequências disso. Eles são dignos dessas más consequências, porque eles praticaram coisas que levaram a eles a sofrerem essas más consequências. Embora, ao longo da história, algumas vezes eles foram avisados para não praticarem tais coisas, porque essas coisas Deus condena. Mas eles preferiram ficar, se recusaram a dar ouvidos à verdade. A maioria da humanidade hoje tem um coração duro como um diamante, ensurdeceram os ouvidos para não ouvir, nem sentir a voz de Deus em tempo algum. Então eles se voltaram para os pecados, as abominações que eles praticam, que hoje se tornaram coisas comuns e normais nas práticas deles. A consciência deles está corrompida pelos pecados, pelas abominações, porque eles não somente fazem pecados e abominações, mas também aprovam os que assim procedem. Então eles são cúmplices disso aí. Mutuamente falando, eles são cúmplices. Eles consentem uns com os outros, eles aprovam, eles concordam com essas práticas acontecendo no mundo hoje. Então, isso só mostra que o juízo de Deus sobre essas pessoas será implacável, será justo, quando Deus no juízo exercer a justiça para cada uma dessas pessoas que não quiseram se converter ao Deus vivo e verdadeiro, não quiseram abandonar as práticas pecaminosas e abomináveis, não quiseram, em tempo algum, crer no Cristo, que é o Senhor Jesus, porque preferiram amar mais as trevas do que a luz, porque as obras das trevas são más. As obras das trevas são pecados e abominações praticadas, são imundícias que contaminam as pessoas. E é assim que as pessoas estão, totalmente contaminadas por esses pecados e abominações, e não querem largar. Pelo contrário, querem se afundar ainda mais nessa ruína e perdição para as quais esses pecados e abominações estão levando essas pessoas para isso, para esse fim. Essa é a realidade desse mundo hoje. Então, abominações acontecem. Então eu vou ler aqui daqui a pouco um texto que fala sobre quem é a mãe das abominações da terra. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu quero ler aqui o significado dessa palavra abominação. Então eu vou ler aqui. A palavra abominação significa ato ou efeito de abominar, que é ter ódio e repulsa a certas práticas erradas. Sim, abominação significa sentir repulsa, aversão e execração por práticas inconvenientes, que são coisas abomináveis, execráveis e repulsivas, praticadas por pessoas que hoje não têm mais temor de Deus diante dos seus olhos. Então essa é a realidade na qual a maioria da humanidade hoje está envolvida com isso aí. Está enredada por essas práticas. Isso contaminou a vida dessas pessoas, cegou o entendimento, cauterizou a consciência, deixou essas vidas cansadas e sobrecarregadas de tantos pecados e abominações que eles praticam. Deixou as pessoas cheias de más consequências
dessas práticas. Eles sofrem essas más consequências dia após dia. Então, tudo isso acontece porque existe a mãe de todas as abominações da terra. E esse texto que fala sobre isso está aqui no livro de Apocalipse de João. Está escrito assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, Babilônia a Grande é a mãe de todas as abominações que acontecem na terra, no passado, no presente e no futuro, até o fim dos tempos. Ela é a grande mãe. Ela é aquela que aprova tais práticas, consente, é cúmplice dessas práticas, incentiva essas práticas, encoraja as pessoas a praticarem isso. Então as pessoas, com esse aval de sua grande mãe, que é a Babilônia, praticam isso dia após dia, sem parar. É só você olhar para o mundo que você vai conseguir perceber isso de forma clara e evidente, que é assim que acontece. Essa é a realidade. O mundo está repleto de abominações, sendo praticadas por várias pessoas, homens, mulheres, enfim. Em todos os países do mundo hoje isso acontece, é uma realidade. Então, abominações são coisas que, apesar dessa grande mãe incentivar, mas as abominações ainda são coisas que causam repulsa no próprio Deus vivo e verdadeiro, a quem um dia todas as pessoas irão prestar contas no dia do juízo. Você pode ter certeza disso. Você vai ter que prestar conta das abominações que praticou, dos pecados que praticou. Isso é algo certo que vai acontecer. Então, esse vídeo aqui é não para que você seja incentivado a continuar nessa prática, mas para que você possa se purificar dessas práticas pecaminosas e abomináveis. Hoje, você pode fazer isso. Você pode dar um giro de 180 graus e mudar a situação em que você vive hoje para uma melhor, para que você não seja dominado por essas práticas condenáveis, que são inconvenientes para a sua vida. Sim, essas práticas pecaminosas e abomináveis são inconvenientes para a sua vida. Elas trazem maus resultados para a sua vida, más consequências, punições severas da parte de Deus. Espera aqueles que continuarem insistindo nesse erro de continuarem praticando pecados e abominações ao longo da vida. Então, essa é uma mensagem de alerta para as pessoas que estão vivas hoje, para as pessoas conscientes, para as pessoas que queiram retornar à sensatez e se purificar desse erro. Ainda há tempo de fazer isso. Então, esse é o meu incentivo. Eu estou encorajando você e estimulando você a fazer isso, a se purificar desse erro. Isso, se você quiser. A sua decisão de fazer isso tem que ser espontânea, a partir de você mesmo. Sem pressão alguma, sem impedimento algum. Você pode tomar essa decisão. Então, é melhor vivermos obedecendo a Deus. É melhor nós vivermos de uma forma saudável. É melhor a gente viver de uma forma sensata, justa e piedosa, que são coisas e são práticas que Deus aprova, do que viver praticando pecados e abominações. É isso que nós devemos entender. Nós devemos nos conscientizar disso. Quando cada pessoa se conscientizar disso, cada pessoa que se conscientizou disso vai saber discernir o que deve fazer. E o que deve fazer é algo certo, é algo justo, é algo perfeito para a sua vida. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para incentivar as pessoas, encorajar as pessoas a praticarem aquilo que Deus aprova. E aquilo que
você praticar, sendo aquilo que Deus aprova, vai fazer você ser absolvido no dia do juízo. Então, essa é a mensagem de hoje. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito do que é a abominação nesse primeiro vídeo, porque nos próximos dias irei continuar falando sobre esse tema, que é a abominação, para esclarecer mais a respeito disso, porque existem muitos textos nas Escrituras que falam sobre isso, e alguns deles eu vou falar aqui a respeito disso. Então essa é a mensagem de hoje, que eu espero que vocês possam meditar no que foi falado aqui, porque o que foi falado aqui é visando o seu próprio bem. Eu espero que isso aconteça em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.